Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. E o caso criminal que eu vou contar para você é de um serial killer chamado Robert Lee Yates Jr. Esse serial killer atacou mulheres trabalhadoras do sexo e usuárias de drogas ilícitas na cidade de Spokane, no estado de Washington, nos Estados Unidos da América, de 1990 até 1998. Ele assassinou mais de 15 mulheres. Ele foi condenado, o que foi o que a polícia conseguiu provar, porque foram muito mais mulheres. O Robert Lee matava com um tiro na cabeça ou no coração. E a assinatura dele era uma sacola plástica que ele colocava em volta da cabeça da vítima. Geralmente eram 3 sacolas plásticas. Ele deixava a sua vítima nua e ele sempre levava uma peça, ou joias, ou bijuterias, ou peças de roupas como troféus. Durou mais de 20 anos para a polícia chegar até ele, o que dependeu de testemunhas e do DNA que acabou levando a polícia até ele. Mas o que é mais surpreendente nesse serial killer é que ele, o Robert Lee, era um homem bem visto, tinha uma posição social muito boa, tinha uma profissão invejada, era muito bem sucedido na profissão, ele era um veterano, ele era um dos integrantes da Guarda Nacional. Ele também era piloto de helicóptero. Ele serviu na guerra, participou da guerra. Ele foi admitido em 1970, 1972. Ele conheceu Neeland, e eles se casaram. Ele estava com 20 anos de idade. Passaram-se algum tempo, em 74, ele se separou dela em abril. Nessa época não existia um divórcio. Primeiro era a separação, depois o desquite, depois o divórcio. O último era o divórcio. Então em abril, ele terminou o casamento, eles se separaram, e ainda não tinha oficializado o divórcio. Em junho, ele conheceu Linda, a segunda mulher dele. Então, ele casou com a Linda e foi viver com ela. Ele estava casado ainda, o divórcio dele não tinha saída com a Annie Land. Então, ele
Isso aconteceu em 74, quando eles se separaram, e ele casou novamente. E quando foi em agosto de 74, o divórcio dele foi oficializado com a Linda, não, com o divórcio, com a Niland foi oficializado e ele voltou, ele se casou novamente com a Linda numa festa, convidando os pais dela, sabe, os amigos, e oficializou o casamento. Então, ele teve 5 filhos com a Linda. Logo depois, em 74, ele conseguiu um emprego de guarda no presídio. Ele trabalhou por 6 meses lá, em 75. Nesse mesmo ano, gente, 75, ele assassinou um casal, Patrick Oliver e Suzanne Savage. Os dois estavam indo fazer um piquenique, um passeio no Rio, sabe? Eles estavam levando câmera, sabe? Eles iam fotografar, nadar no Rio, ter um dia agradável. Mas quem encontrou com eles nesse caminho foi o Robert Lee Yates. E ele não deixou escapar. Ele estava nessa época com 23 anos. Ele deu 3 tiros na cabeça do Patrick e um tiro no coração da Susana. Isso ocorreu em 1975. Eles encontraram os corpos deles meses depois, mas não, não sabia quem tinha cometido aquele crime, aquele homicídio. Só em 2000 que o Robert Lee confessou que ele tinha cometido aqueles crimes, aqueles 2 assassinatos, em 1975. O Patrick Oliver foi o único homem na lista de mortos dele. Todos os outros, mulheres. E todas da mesma maneira. Primeiro, ele contratava os serviços dela. Aí ele mantinha o relacionamento sexual com elas e ele usava às vezes os carros dele, a van dele. Ele tinha uma van e dessa van era adaptada, ela tinha uma cama com colchão atrás. Sabe, a polícia, quando ele foi preso, a polícia encontrou muitas evidências, muitas manchas de sangue, uma bala no teto, uma bala de revólver que estava incrustada no teto da van dele. Sabe, ele usava vários carros, sabe, ele escondeu isso da polícia, que ele tinha esses carros. Então, depois que ele saiu da penitenciária, ele se inscreveu no exército, sabe? E foi convocado. E lá, depois que ele foi convocado, ele aprendeu a pilotar helicópteros, sabe? Helicópteros que transportam, sabe? Fazem transportes
de não de passageiros, mas transporta outros equipamentos de guerras. Então, ele foi para a guerra, ele ficou um tempo lá, levando, fazendo transporte. Ele esteve, quando ele trabalhava no exército, na Alemanha, ele esteve na Somália. A Alemanha, durante os anos 80, tem uma conta de 20 e tantas mulheres, também trabalhadoras do sexo, e do mesmo perfil das que ele foi acusado e condenado. Então, a Alemanha estava em contato com o FBI, fazendo cobranças a respeito desses crimes, desses assassinatos ocorridos na época em que o Robert Yates fazia transporte, estava na Alemanha. Então, ele serviu durante 19 anos, sabe, o exército. Ele foi condecorado, sabe? Ele era um trabalhador, um piloto exemplar, sabe? Ele nunca teve nenhum tipo de incidente no trabalho dele. Sabe, as pessoas falaram, os colegas dele, que era uma pessoa normal, sabe, tratava todos muito bem. Então, depois de aposentar, sabe, com 19 anos, quase 20 anos, ele aposentou. E depois disso, da aposentadoria, ele foi trabalhar na Guarda Nacional, sabe? E foi para a brigada, sabe? Eu trabalhava também como piloto, sabe? E ficou trabalhando lá até ser preso, ele trabalhava lá, sabe? E ele tinha um relacionamento em casa muito bom, ele brincava com as crianças, tinha uma, uma relação muito boa. Ele rezava com as crianças, sabe, durante e após as refeições. Ele casou na igreja dos Adventistas do Sétimo Dia. Ele era um frequentador, sabe, da igreja, os filhos dele, e não tinha nada que fizesse com que a polícia suspeitasse dele até certo ponto. Em 1990, começaram a surgir os primeiros casos. Como eu falei antes, tinha um outro serial killer, que era o serial killer do Rio Verde, sabe? Eu vou trazer o caso desse serial killer aqui no canal. Ele, nos primeiros, eles começaram a pensar que fosse esse serial killer, sabe por quê? A polícia recebeu a denúncia de que um corpo de uma jovem negra foi encontrado na beira do rio de Spokane e ela estava nua lá na beira do rio. Então, quando a polícia chegou, eles não encontraram nada, não encontraram as roupas dela,
Ela estava com 2 tiros na cabeça. Eles não encontraram as roupas dela. Ela não tinha anel, ela não tinha nada no corpo dela. Eles procuraram na área por projétil de balas, né? Não conseguiram. Não tinha pista nenhuma. Então eles pensaram: ou essa pessoa limpou a área para não deixar evidência nenhuma, ou esse assassinato ocorreu em outro local e o corpo foi trazido para cá. Bom, um mês após esse acontecimento, uma outra jovem foi encontrada também nas mesmas condições, só que em outro local. Ela estava despida, nua, não tinha as roupas dela, ao contrário da outra, estavam no corpo dela, uma amarrada nos braços e nas pernas, e ela tinha um tiro na cabeça. Então, a polícia falou: parece que aqui nós temos a mesma pessoa, o mesmo assassino, o mesmo matador está aqui. Quando a polícia divulgou o que tinha acontecido com a vítima número 1, que eles tinham encontrado, as pessoas deram o nome, reconheceram ela, e as pessoas próximas a ela disse que ela era uma trabalhadora do sexo, que as roupas que ela estava usando eram jeans, sabe? Casaco, blusa, todas pretas, a roupa dela. E ela estava usando chinelos. E ela usava também pulseiras e anéis. E isso também, nada disso foi encontrado no corpo dela ou próximo. Na segunda vítima, também não foi encontrado as bijuterias que ela usava. Então, isso foi em 1990. A polícia ainda não tinha certeza, porque eles afirmam que um serial killer pode mudar o modo operandi deles, sabe? Isso pode acontecer. Junto com o corpo da primeira vítima, foi encontrado, ele deixou junto ao corpo um cobertor verde da cor do que o exército usa, um cobertor todo colorido e uma toalha branca, a única coisa que tinha junto do corpo dela. Quando passaram-se o tempo e ele não atacou mais. Então a polícia falou: olha, onde será que ele está atacando? Ele foi para outro estado, ele mudou. Não se encontraram mais corpos. Quando foi em 96, a polícia começou a achar. Ele voltou a atacar. Sabe, ele
começou a usar da mesma maneira, sabe? Ele dava 3 tiros na cabeça ou no coração, sabe? Ele despia, a mulher despida, as sacolas na cabeça, eram 3 sacolas geralmente, que ele duas sacolas envoltas na cabeça. Eles conseguiam sêmen, sabe? Todas elas. Em uma das vítimas, ele deixou a marca dos digitais dele, que foram colhidas. Então, ao passar do tempo, em 96, em 97, gente, ele fez mais de 6 vítimas em 97. Em 97, ele fez 2 vítimas no mesmo dia. No mesmo dia foram 2 vítimas. A polícia encontrou o corpo, uma do lado da outra, sabe, no mesmo dia. Sabe, uma próxima, um corpo próximo do outro. Vítimas que foram, que a polícia encontrou vegetação, que ele colocava uma vegetação específica, sabe? Que ele colocava em cima dos corpos. Uma característica dele. A assinatura dele era sacola de plástico. Essa era a assinatura dele. O assassinato de Jennifer Joseph, uma menina de 16 anos de idade. E assassinato comoveu muito, sabe, as pessoas. Por se tratar de uma jovem, todas eram jovens, todas. Esse assassinato, ele teve uma testemunha, sabe? E a polícia, ela resolveu fazer também uma força-tarefa, devido ao aumento constante, sabe, de corpos encontrados na rua onde as trabalhadoras, onde que eram frequentadas pelas trabalhadoras do sexo. E numa dessas força-tarefa, dessas blitz, quem está lá era com um carro Corvette dele, era o Robert Lee Yates. Então, ele falou que estava passando, sabe, por lá. Ele tinha ido lá para um desvio, sabe, nada demais, né? E a Blitz era simplesmente para ver os carros que estavam ali naquela região, naquela área. Então, ok, eles pegaram os dados, né, e o carro, e o modelo do carro. Só que o policial cometeu um engano quando foi anotar o modelo do carro, sabe? Ele colocou que era um Camaro em vez de um Corvette. Então, por isso, o Robert Lee, passou despercebido, sabe? Aí, de uma segunda vez, ele estava na mesma área frequentada pelas trabalhadoras do sexo, na mesma rua, e estava numa força-tarefa de novo, uma blitz.
Só que dessa vez ele estava num Honda Civic e tinha uma mulher com ele, uma mulher desconhecida. Quando o policial perguntou o que ele estava fazendo naquela área, o Robert Yates disse que ele estava lá para buscar a filha de um amigo dele, que era a mulher que estava sentada com ele, no carro com ele. E ele ia deixá-la em casa. Ok, a polícia escutou aquela conversa fiada dele e eles foram liberados. Só que eles acharam já estranho, né, o nome dele já pela segunda vez, né, naquela área. Ele pela segunda vez constando na lista deles. Aí eles começaram a ficar cismada com ele. Então, quando foi em 98, quando aconteceu a morte da Jennifer Joseph, que a polícia começou, ela estava à procura, né, de informação e foi para a rua onde fica a área de trabalho, né, que as frequentadoras do sexo trabalham. Eles conversando, eles descobriram que no dia que a Jennifer sumiu, ela foi vista dentro do Corvette branco com um homem, sabe que a testemunha falou que ele parecia ter uns 45, de 30 a 45 anos. Sabe que ele tinha o cabelo meio dourado. Foram atrás, sabe, desse Corvette. Foi aí que eles começaram a pesquisar o Robert Lee. O Robert Lee, em 1997, ele contratou a trabalhadora do sexo, Christine Smith. Só que nessa época ele estava numa van. Fez o contrato de trabalho lá com ela para ela ir até a van com ele. Então eles combinaram lá e ela foi para a van com ele. Então quando ela chegou na van, eles foram para trás, para o lado, ela estava no banco de passageiro e ele junto com ele. Depois ele pediu para ela passar para trás, onde tinha uma cama com colchão, sabe? Então eles foram e ele pediu para ela fazer sexo oral com ele, mas só que ele não funcionou. Então, a partir desse momento, ela disse que ela começou a ser agredida e ela foi agredida na cabeça com alguma coisa, sabe? Que ela não sabia explicar o que era, sabe? Então, ela começou uma luta com ele, sabe? E ela desvencilhava dele para conseguir achar o puxador para abrir a porta da van, sabe? Que era porta de correio. Só que ela não conseguiu, não existia essa maçanetinha na porta. Então ela teve que desvencilhar dele e por um milagre ela conseguiu passar para frente, sabe, do carro
onde fica os passageiros, né? O banco de passageiro do carona. Então, lá ela conseguiu fugir dele, sabe? Então, ela foi para uma clínica, sabe? Ela estava sangrando muito e lá eles cuidaram dela, sabe? Do ferimento na cabeça dela. E depois disso, ela foi para a polícia, sabe? Fez a denúncia, contou do homem que tentou agredi-la, que tentou, machucou ela bastante, sabe? Tentou matá-la, que tinha a van, explicou, descreveu a van, sabe? Descreveu o homem. Mas só que ela não conseguia reconhecer esse homem, sabe? Ela não sabia descrever ele direito. Mais tarde, a Christine descobriu, quando ela teve um acidente de carro, em 2000, ela viu o Robert Yates. Então, ela foi para a polícia de novo e falou que o cara parecia com ele. Então, a Christine Smith foi para a polícia novamente para dizer para eles que o cara que agrediu ela, sabe? Ela não tinha certeza se era o Robert Yates, mas que ele parecia muito, sabe? Que ela tinha tido um acidente de carro, sabe? E ela teve que fazer um raio-x na cabeça. E o hospital universitário onde ela foi atendida encontrou estilhaços de bala que ela estava com ele na cabeça, gente. Olha quantos anos passou. A polícia foi entrevistar um empregado, um patrão dele, que ele tinha dois trabalhos. Então, ele trabalhava na Guarda Nacional e ainda tinha um outro trabalho, que ele tinha, que o Robert ali tinha outros carros, sabe? E falou da van, falou do Corvette e de outros carros que ele tinha. Então a polícia foi atrás do Robert Lee, porque quando eles estiveram com ele numa entrevista, ele não contou para a polícia a respeito desses carros. Então, quando a polícia encontrou essa van, era uma van preta, que eles entraram dentro dela, a descrição que a Christine Smith tinha dado, do cara que tinha agredido ela, batia. E tinha estilhaços de bala no teto da van. Tinha manchas de sangue. Então, eles tinham que encontrar esse Corvette. Então, eles perguntaram para ele a respeito do Corvette, que eles descobriram, né, durante a pesquisa, que ele tinha esse carro. Ele falou: não, esse carro não é meu. Ele já tinha vendido o carro. Então a polícia quis saber quem que tinha comprado o carro, para quem que ele tinha vendido o carro. E eles foram atrás do novo proprietário do carro, do Corvette branco. Então, chegando, sabe, o proprietário contou que tinha comprado dele, sabe, que quando comprou o carro, o carpete estava trocado, sabe, do carro, era novo. Então a polícia deu uma olhada, encontrou algumas fibras, conseguiu um mandado para o novo proprietário liberar Corvette.
e eles poderem examinar o Corvette. Então, lá eles encontraram manchas de sangue, eles encontraram um botão, sabe, que era de uma blusa, que estava faltando uma blusa da Jennifer, do Corvette. No cinto de segurança tinha manchas de sangue. Então, todo esse material foi pego e os pais da Jennifer Joseph deu amostras, sabe, de material para fazer o DNA, para eles constatarem se aquelas manchas de sangue seriam da Jennifer. Então foram feitos testes de DNA e os testes de DNA foram positivos, dizendo que aquelas manchas que estavam no carro, no Corvette branco, eram de um filho do, dos, dos pais da Jennifer. Então, isso eles já tinham, né? Na época, o Corvette estava com ele, na época do assassinato. E também eles descobriram que em 2 anos o Robert Yates trocou o carpete do carro 2 vezes, gente. Então, não tinha mais, sabe, dúvida de que era o Robert Lee Yates. Era o serial killer. Era o homem que eles estavam procurando, a pessoa que tinha assassinado todas aquelas mulheres. Eles tinham conseguido descobrir 8 corpos até aquela hora. E quando foi em 2000, eles encontraram com ele e falaram com ele, olha, nós queremos conversar com você porque nós não temos ainda você como suspeito e a gente quer tirar a dúvida. Se você quiser responder, você responde. Se você não quiser responder, você não responde. Se você quiser ir embora, você está liberado. Sabe, a gente só quer tirar algumas dúvidas porque nós estamos achando você como um suspeito desses crimes. Ele negou, né? Eles, de novo, porque antes disso, de deles fazer essa entrevista com ele, eles foram lá na rua onde as trabalhadoras do sexo frequentam e eles conseguiram encontrar a mulher que estava com ele no dia que ele estava lá na rua com um Honda Civic. Então, ela tem o nome de Jennifer, sabe? Então, ela encontrou e a polícia perguntou para ela se ela conhecia ele e tal, se ela lembrava. Falou assim, não, eu lembro sim, eu lembro desse dia. E fui eu que dei a ideia para ele de falar sobre o meu pai. Ele tinha me contratado para um serviço com ele e eu estava saindo com ele quando vocês chegaram. Então ele falou comigo para me abaixar no carro. Eu falei, não, isso não vai dar certo. Você fala que você está me levando para casa, que meu pai me pediu.
Eu falei com ele a história. E ele te contou a história, que era uma mentira. E ela falou que ele contou para ela, sabe? Que ela começou a falar com ele, sabe? Perguntar para ele se ele era o matador, sabe? Que tinha aparecido, porque ela começou a desconfiar das atitudes dele. Ele falou assim: que é isso? Sabe, eu sou pai de família, eu tenho 5 filhos. Mostrou a foto do filho dele para ela que ele era piloto, sabe, da Guarda Nacional. Então, isso tudo ela contou para a polícia. Então, a polícia viu, sabe, que ela não estava mentindo e que ele que estava mentindo, né? Que ela conhecia ele realmente e que ela não era outra pessoa, sabe? Então, a polícia perguntou na entrevista, perguntou para ele a respeito desse encontro que eles tiveram com ele, na rua frequentada por trabalhadoras do sexo, e ele afirmou, sabe? Ele falou que era verdade. Então, a polícia falou: olha, você poderia então nos passar o nome da filha dele? Então aí ele entrou em pânico, né? Porque ele não tinha o nome, mas ele deu o nome. Jennifer. Demorou para lembrar, mas aí pediu o nome do pai, o endereço, sabe? Então o nome do pai, ele falou que não se lembrava, que eles trabalhavam juntos, mas por pouco tempo, sabe? E deu um endereço falso, sabe? De onde a menina morava. Então, com isso tudo, com as outras evidências, né? A polícia pediu para ele nesse dia, sabe? Ele falou que não tinha nada a ver com isso, sabe? Que ele era pai de 5 filhos. Aí ele falou: olha, você poderia nos fornecer amostra de sangue para gente conseguir um teste de DNA seu? Ele falou: olha, eu preciso de consultar minha esposa para fazer isso. E eu ligo para vocês, eu dou resposta para vocês assim que eu falar com ela. Então, no mesmo dia, depois que ele saiu, acabou a entrevista, ele ligou falando que ele não ia fornecer as amostras de sangue para o DNA. Então, diante dos resultados dos testes positivos para Jennifer, a polícia conseguiu mandar para prender o Robert Yates. Então, ele foi preso para que ele fornecesse a amostra de sangue para teste de DNA. Então, ele foi obrigado a fornecer esse, esse material. E aí foi feito o teste de DNA nos espermas, no sangue de todas as vítimas que conseguiram, e todos, 8 deles, oito pessoas, 8 mulheres encontradas foram positivo para o Robert Lee. Então, a polícia, desculpa, a justiça, os promotores estavam pedindo a pena de morte. Eles estavam trabalhando para que a condenação dele fosse a pena de morte. Então, os advogados dele, a defesa dele,
começou a articular, né? Então, o Robert Lee, através dos advogados dele, ofereceu uma negociação com os promotores, com a justiça. Ele falou: olha, eu quero fazer uma troca. Eu faço a confissão, sabe, de 13. A polícia só tinha 8, gente. Só tinha 8 provas. Eu faço a confissão de 13. 13 vítimas. E eu quero ser liberado de tinha 2 crimes, 2 assassinatos ocorridos em Tacoma, que a polícia de lá estava alegando que ele era o autor daqueles crimes. Estavam acusando ele devido a todas as vítimas serem mulheres e ter o mesmo perfil. Então ele queria que ele fosse liberado dessas acusações, sabe? E que ele ia guiar, ia mostrar para a polícia, apontar para a polícia mais um corpo, sabe, que estava localizado na casa dele, que era o corpo de Melody Muffin, de 41 anos de idade. Então, ele queria trocar isso tudo para que ele fosse condenado à prisão perpétua. Então, a justiça aceitou e foi feito. Ele cumpriu a palavra dele, ele confessou os outros crimes e fez um mapa manualmente da casa dele, do quintal da casa dele. O corpo da Melody Muffin, que estava desaparecida há 2 anos, foi enterrado debaixo da janela do quarto dele, junto da estrutura da casa. E a polícia gastou 2 horas cavando para chegar até os restos mortais da Melody Muffin. Então, depois disso, ele foi condenado a 408 anos de prisão, de encarceramento sem liberdade condicional pelos crimes cometidos. Restava os 2 crimes de 2 mulheres em Tacoma. A polícia, as autoridades de Spokane, em Washington, permitiram que esses casos fossem julgados, processados separadamente, lá na cidade, no condado de Pierce. Então, ele foi julgado outro lugar por 2 crimes. Pela vítima de Connie LaFontaine Elias e Melinda Morse. Então, elas foram assassinadas da mesma maneira
com as sacolas na cabeça, com os tiros na cabeça. E ele, o Robert Lee, sempre usava armas de calibre menor, calibre pequeno. Então, por essas dois assassinatos que a polícia comprovou com evidências, ele foi condenado à pena de morte. Então, o juiz isso foi em 2001, que ele foi condenado a 408 anos. Depois, em 2002, ele teve a condenação da pena de morte por injeção letal. Então, o juiz determinou, em setembro de 2002, que a sentença fosse cumprida e que fosse executada. Então, em setembro, os advogados dele começaram a correr e a querer apresentar mais apelações a respeito da sentença. Então, um outro juiz aceitou protelar mudou essa sentença, sabe, porque ele seria executado no mesmo mês. Então, esse juiz aceitou a apelação, sabe, da defesa do Robert Lee. Então, hoje ele está com 73 anos. Ele nasceu em 1952 e ele está aguardando, sabe, a sua vez no corredor da morte. A filha da Melody Moffett, ela esteve no dia do julgamento e ela falou que a mãe dela não fazia coisas boas, mas que ela era uma pessoa boa. Ela era uma boa pessoa, tinha um coração maravilhoso e que o Robert Gates fazia coisas ruins e era um monstro doente, sabe? Que enterrou a mãe dela no quintal da casa dele e que os familiares dele andavam naquele quintal, em cima da mãe dela. Por que que ele tinha feito aquilo com ela, com eles, com a família? E ela falou, eu desejo que você seja torturado, que você seja atormentado, que você nunca mais veja a luz do dia. É só isso que eu tenho para dizer para você, Robert A. Então, gente, é isso. Muito obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, compartilha. E até o próximo vídeo. Tchau.